A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o prazer de estar falando com vocês no dia de hoje, irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu já quero agradecer a vida de cada um de vocês, que quero agradecer a Deus, né? Por você que entrou aqui nesse vídeo. Deus te abençoe. Você que já entrou, você que já deixou o teu precioso like. E você que deixou ser usada por Deus e disse, eu vou compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe. E eu tenho orado, irmãos. E eu estou falando isso diante de Deus, porque eu sei que Deus está me vendo e Deus está me ouvindo. E Deus sabe que eu estou falando a verdade, que eu oro e estou orando todos os dias, e eu estou pedindo uma bênção toda especial de Deus para a tua vida, que tem assistido meus vídeos, que tem deixado o teu like. Tenho agradecido a Deus e sei que Deus vai te recompensar, você que está compartilhando os meus vídeos. Oi, irmão. E eu oro, eu digo, Deus abençoe. Ó Deus, cumpra o desejo do coração da tua serva e do teu servo. Amém, irmãos? Continue, irmãos, assistindo meus vídeos, orando por esse canal. Porque eu creio, irmãos, que em breve Deus vai fazer um agir muito bonito aqui neste canal. O reboliço de Deus será muito grande. E quando esse reboliço acontecer, você pode dizer assim, ó, Deus começou a responder às nossas orações. Deus vai responder com fogo, assim como ele respondeu a oração do profeta Elias. Irmãos, orem pelo projeto Dorcas, mas contribuam, irmão. Eu preciso da tua ajuda, da tua contribuição em oração e financeira para o projeto Dorcas, que é o projeto de fralda. E eu tenho fé, irmão, que Deus vai te recompensar em 100 vezes mais. Amém? Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. Meus irmãos, eu quero hoje falar um assunto que está repercutindo nas redes sociais e sobre a fala do pastor André Valadão. Que, irmãos, nós temos que orar por esse pastor, né? Porque esses dias eu estava vendo vendo lá, né, uma reportagem, uma entrevista de uma deputada trans, não me recordo o nome dessa deputada, acho que ela é federal, e ela diz que vai, né, ou já mandou um pedido de prisão, né, para o pastor André Valadão. A palavra de Deus, irmãos, em Mateus 10 e 22, foi essa palavra que Deus me deu a esse respeito e eu vou entregar. Que diz assim, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos irmãos, quando a gente lê essa palavra, eu sei que muitas das vezes
Tem pessoas que odeiam as outras, uma outra pessoa, sem causa. Persegue sem causa. Mas só que também, irmãos, existem pessoas que provocam o ódio. Certo? Tem muitos vizinhos que odeiam a pessoa que se diz evangélica, crente. Por quê? Porque a crente ou o crente provoca, né? Tá sempre provocando. Né? Mas o ódio que o Senhor está falando aqui, irmão, não é o ódio provocado. Hã? Não é o ódio provocado. Porque nós não devemos provocar ninguém, irmãos. Nós não devemos provocar ninguém. E o que eles estão dizendo? Que o pastor André Valadão, ele provocou. Em uma das suas ministrações. E aí ele começou uma provocação. Nós temos que também entender, irmãs, que ele é um homem, podemos dizer, muito conhecido. Ele é conhecido. E tudo que ele fala, irmão, vira notícia. Não é? É lógico, se fosse um outro pastor que falasse o que ele disse, não iria dar essa repercussão, né? Mas como foi ele que falou, que é um pastor conhecidíssimo, né? É um pastor público, né? É famoso, deu essa repercussão toda. Mas uma coisa, irmão, eu falo, que a Bíblia também, ela nos diz que nós devemos vigiar. A Bíblia diz vigiar e orar. Primeiro vem a vigilância. Segundo vem a oração. Então nós temos que vigiar com aquilo que sai da nossa boca. Hã? Temos que vigiar com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que vigiar aonde nós estamos falando aquilo. Porque hoje, irmãos, todo mundo tem celular. Tá? Então, muitas das vezes pessoas estão pregando, pastores estão pregando, e tem pessoas que estão ali gravando o que o pastor está pregando. E dependendo, irmão, daquilo que o pastor falar, irmão, pode dar prisão. Pode dar prisão, irmão. E eu quero, irmãos, colocar aqui um pouquinho da fala dele, né? Para os irmãos estar entendendo o que ele falou, irmão. Olha aqui. Você não pode, querido, ver um arco-írisinho por aí e simplesmente tolerar e admirar ou tratar isso, porque o que tem por trás disso, porque o crente hoje, só para ficar claro, você vê um bode lá com aquele símbolo do satanismo, o crente, misericórdia.
Você vê aquela estrela de 5 pontas, né? Aquele pentagrama, o crente já entende. Agora, na hora que aparece esse arco-íris aí dessa nova religião, o crente, que bonitinho. Os irmãos entenderam o que ele quis dizer? Ele diz que, né, hoje o arco-íris virou quase que uma religião. É verdade. E uma das coisas, irmãos, que eu tenho que falar, e é uma verdade, tem gente que acha bonitinho. Acha mesmo, né, irmão? Tem pessoas que dizem assim, mas o que tem? Tem nada a ver. Não é, irmão? Então, esse negócio, o que tem nada a ver, acha bonito. Irmão, tem até uns crentes aí que acredita que pessoas nascem assim. Tem ou não tem, irmão? Muitos crentes que acham que pessoas nascem assim. Muitos crentes, irmão, está tolerando, como ele diz. Tolerando. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz, não é? Que Deus era contra, e é contra a igreja, que tolera quem? Tolera Jezabel. Tolera Jezabel. Que Deus é contra, irmãos, igrejas omissa, pastores omissos, pastores que fazem vista grossa para o pecado. Tem muitos pastores que não pregam sobre esse pecado. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que ali dentro tem pai, tem irmãos e irmãs que têm filhos assim. E muitas das vezes ele não prega, ele é omisso nessa parte porque, irmão, sabe por quê? Porque ele sabe, né, irmão, que o irmão que tem filho assim, que tem filha assim, é bom dizimista. Então ele fala assim, não vamos mexer nisso. E às vezes, quando o filho dessa pessoa resolve vir na igreja, só falta estender tapete vermelho. Mas não prega, irmãos, que Deus condena esta prática. Para não ferir a irmã fulana, para não ferir o irmão fulano. Então, não vamos pregar sobre essa prática. E vou dizer, irmã, mas é pastor pastor de tudo quanto é igreja, Assembleia de Deus, são cooperadores, anciões da congregação cristã, irmão, estão sendo omissos. Não vou pregar porque vai ferir a irmã, porque a filha dela tá noiva com uma outra. Que o filho até se casou com o outro. Então, está sendo omisso. Nem toca no assunto. É pecado, irmão, porque isso é omissão. E esses pastores, irmãos, terão que dar conta a Deus. Falaram que o que eles estão falando
Porque hoje, irmão, tá assim, a gente fala A, eles entendem B. Interpreta do jeito deles, né? Interpreta do jeito deles. Os bonitos. Irmão, pode falar outra palavra. Aí estão falando que esse pastor está incitando o ódio, porque hoje, irmão, pregar a palavra de Deus como é incitação ao ódio. Então eles estão falando, irmão, que ele está dizendo que essas pessoas têm que falecer. Essas pessoas que praticam esse pecado têm que falecer. Irmãos, muitos estão dizendo que ele falou isso. Se ele falou isso, irmão, ele está errado. Porque olha aqui o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18 e o verso 23. Para encerrar o assunto. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Uma pergunta que o Senhor está falando. Depois o próprio Deus responde: diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus, ele quer que antes que a pessoa venha descer a sepultura, antes do último suspiro que a pessoa der, irmão, Deus, ele quer que a pessoa se converta. Porque quando uma pessoa dessa morre, irmão, praticando esse pecado, tem crente que diz: bem feito, gostei, né? Ou quando um bandido morre, irmão, ai, bem feito, o bandido morreu, merece. Não merece, irmão. Eu não posso me alegrar com uma coisa que Deus não se alegra. Se Deus se sente triste, então por que eu vou me alegrar? Sabendo o destino da alma da pessoa. O problema é, irmão, que nós não podemos se alegrar, porque nós que entendemos a palavra de Deus, nós sabemos aonde essa vida passará a eternidade. Então eu não posso me alegrar. Então você não pode se alegrar, querido. Nós temos é que sentir tristeza. Porque essa vida vai sofrer a eternidade. Eternidade não tem fim. Então o que nós devemos fazer, irmão? Orar para que ele se converta. Se converter dos seus maus caminhos. Bem, na verdade, irmão, que eu acho que o pastor André Valadão, ele sabia que as suas palavras iriam dar toda essa repercussão. Ou talvez seria isso que ele queria, repercussão, e deu. Só que, meus irmãos, Deus não fica feliz numa situação dessa. Temos que ter, irmão, sabedoria para pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, irmão, com amor. Sabe, irmão, com a intenção da pessoa se converter dos seus maus caminhos. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra.
Agradeço, Deus, por cada vida, Pai, que tem assistido meu vídeo todos os dias, que tem deixado seu like, que tem tido a coragem, Senhor, e tem compartilhado meus vídeos. Deus, abençoa, Deus, cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Fiquem todos na paz do Senhor.